A paz, filhos de Deus. Eu me chamo Alexander Santos. Seja muito bem-vindo ao canal Andando com o Pai. E hoje é o segundo vídeo do quadro Papo de Sabedoria. Papo de Sabedoria. E nos vídeos, de Papo de Sabedoria eu não vou ficar editando. Eu falei isso no primeiro vídeo, que eu fiz, que foi ontem. E eu vou gravar, deixar Deus fluir na nossa conversa e subir logo, botar no máximo uma capa e subir logo para o YouTube. Que o objetivo aqui é abençoar a sua vida. É deixar Deus falar com você. Então, no nosso Papo de Sabedoria de hoje, o tema é comunhão com o Espírito Santo. Comunhão com o Espírito Santo. É isso aí. É o nosso papo de hoje. E se você tem comunhão com o Espírito Santo, escreva aí nos comentários. Fala assim, eu tenho comunhão com o Espírito Santo. E quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, nós temos automaticamente comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E se tem uma coisa que o homem de Deus, a mulher de Deus, e todo aquele que quer servir a Cristo não pode abrir mão. Nós podemos abrir mão de púlpito, nós podemos abrir mão de tapinha nas costas, de elogios, podemos abrir mão de muitas coisas, mas não podemos abrir mão da comunhão com o Espírito Santo. Não. A caminhada cristã sem a comunhão com o Espírito Santo não é caminhada cristã. E não dura por muito tempo. Eu posso dizer para vocês que depois que eu comecei de fato a me relacionar com o Espírito Santo, a tratá-lo como, mesmo sabendo que ele é Deus, igual o Pai, igual o Filho, mas tratá-lo de fato como uma pessoa, um relacionamento pessoal com ele, nossa, a minha vida nunca mais foi a mesma. A minha vida foi impactada. Fora que começaram a acontecer algumas coisas que antes não aconteciam. Antes não acontecia. Eu já era crente, já buscava Deus, já me relacionava com Deus. Mas já viu quando você percebe que falta algo? Eu percebi que estava faltando algo dentro de mim. Eu já ia para a igreja, já ouvia, os meus pastores pregarem. Eu ficava pensando, eu acho que não é só isso. Isso é muito bom, mas eu creio que há muito mais. E de fato, há muito mais. A gente não consegue imaginar, nem calcular o que pode acontecer em uma vida que de fato se entrega em um relacionamento pessoal e profundo com o Espírito Santo. Eu não conheço uma pessoa, um crente, um filho de Deus, que depois que começou a desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo, foi a mesma pessoa. Eu não estou dizendo aqui que ele ou ela não errou mais, não pecou mais, não é isso. Não é esse o tema do nosso papo de sabedoria de hoje. Mas você pode perguntar, não foram mais o mesmo. Ainda que tenham errado, ainda que tenham falhado, não foram mais o mesmo. A sua vida ela é marcada. Não tem como, não tem como. Não tem como. E ela é a base de tudo, a comunhão com o Espírito Santo. Vai muito mais além do que receber um convite para pregar em uma igreja, em um congresso. É muito mais. É muito mais profundo. Andar com o Espírito Santo é literalmente andar com Deus nessa terra. Porque ele passa a não ser mais algo que você leu na Bíblia, mas agora ele torna, o Espírito Santo torna
a Bíblia real para você, real para nós. Muita gente acha chato, né, ler a Bíblia porque ela ainda não parece que não se tornou real para você. Porque quando, através da comunhão, a Bíblia se torna viva para você, se torna real, você não vai achar chato ler a Bíblia. Não vai mesmo. Não tem como. Entenda que você precisa, eu preciso da comunhão diária com a pessoa do Espírito Santo. E quando eu comecei a me relacionar com o Espírito Santo, eu percebi que o que ele vai fazendo, a transformação que ele vai fazendo, é dentro de nós, em primeiro lugar. Ele começa, parece que, a organizar o nosso interior. Ele começa a aquietar o nosso interior. Se você era muito explosivo, você passa a ser um pouco mais paciente. Se você era muito julgador, muito juiz, o dono da verdade, você passa a analisar bem as coisas e ver que não é bem assim. Quando você começa a se relacionar com o Espírito Santo, você para de focar muito em você como centro. E o Espírito Santo, ele te leva a focar em Jesus como centro. Me deu vontade agora aqui de sentir a presença de Deus. O Espírito Santo está aqui, ele está aí onde você está. Onde você estiver vendo esse vídeo, ele está aí tocando em você. Você vai perceber isso. E quem estiver vendo esse vídeo, estiver percebendo algo de Deus aí em você, comente aí, coloque aí nos comentários, eu estou sentindo algo aqui de Deus. Porque eu estou. Ao falar dele aqui, estou sentindo a graça, a presença do Espírito Santo. Então ele para, quando você começa a se relacionar com ele, você para de se achar. Você para ele te leva a ser mais humilde, mais compreensível. Porque a Bíblia diz que Deus, ele dá graça aos humildes, mas ele resiste ao soberbo. Então o soberbo, quando ele começa a se relacionar com o Espírito Santo, ele vai ver que o Espírito Santo vai levar ele para o caminho da humildade. E lembrando que humildade não tem nada a ver aqui com andar rasgado, maltrapilho, viver de qualquer jeito, não é disso. É de uma questão interior. Então entenda que o Espírito Santo, ele vai trabalhar no seu interior e chega uma hora que isso aflora, isso vem para fora, vira algo externo e todo mundo começa a perceber e fala: alguma coisa aconteceu com fulano, alguma coisa aconteceu com ela não é assim, ele não é assim. É inevitável, não tem como esconder. Não tem como esconder. Não tem como esconder. Não tem, entenda, não tem como esconder quando alguém, quando seja um jovem, seja uma criança, seja quem for, que começar a se relacionar com o Espírito Santo. De verdade. Uma coisa que o Espírito Santo ama, ele ama a verdade. Ama a verdade. Da mesma forma que você e eu, da mesma forma que as pessoas conseguem ver e perceber o Espírito Santo na vida de alguém, é muito nítido também perceber quando ele não está mais na vida de alguém.
Nossa, é terrível. É terrível. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele continue conosco sempre. Até porque foi para isso que Ele foi enviado. Então a comunhão é muito mais do que você frequentar a sua igreja, a sua congregação. Em nenhum momento estou dizendo que você não deva frequentar, que eu sou contra a igreja. Não. Eu sou a favor de você ir para a igreja, até a sua congregação. Mas é muito mais além do que isso. Do que frequentar cultos. É literalmente andar com Ele todos os dias. Sem aquele peso, sem aquela forçação de barra, sabe? É muito mais além que isso. Muito mais além. É muito mais profundo. Eu tenho momentos que eu tô na rua, sabe, conversando, né, com o Pai, com o Espírito Santo, com Jesus. E às vezes eu falo para Ele, já vai me fazer chorar, porque Ele me fala coisas que toca a alma, toca o espírito, toca lá dentro. É algo profundo. E eu falo para Ele, já vai me fazer chorar, né? E Ele me fala coisas incríveis. Eu tenho coisas aqui que eu vou falar em outros papos, né, de sabedoria, né? Não é a hora agora de falar. Mas o relacionamento com o Espírito Santo, ele tem que ser contínuo. Ele tem que ser diário, sabe? Ele tem que ser diário. Não é eu orei hoje, conversei com o Espírito Santo hoje, aí só daqui um mês. Não é isso. Porque o que vai te levar a uma comunhão profunda com o Espírito Santo é a sua fome pelo Espírito Santo. A fome. Porque tem muita gente que fala, não, eu oro, eu busco, e o Espírito Santo não fala comigo. Aí já desistem. Eu determinei para mim mesmo, eu não sou perfeito, mas eu determinei para mim mesmo, eu não posso desistir. Eu vou ser teimoso, mas do lado positivo. Eu vou continuar. Eu tomei muitos caminhos errados. Muitos. Mas só que o Espírito Santo, ele ensina a gente. Como Jesus falou, ele vos ensinará todas as coisas. Ele ensina. E o que ele ensina é verdadeiro e você pode confiar. Pode confiar. E, nossa, ele é incrível, o Espírito Santo é incrível. Eu não estou aqui criando o que eu estou falando, ao mesmo tempo que eu estou conversando aqui, através desse vídeo com vocês, um papo de sabedoria, eu estou tendo imagens das coisas que eu fazia junto com ele. E que faço. E que tenho que voltar a fazer algumas coisas também. Porque algumas coisas elas vão parando, né? No meio do caminho, o tempo vai passando. Vai passando. E uma coisa que o Espírito Santo ele sempre vai provocar em você, um quebrantamento. Nossa. E um coração quebrantado e contrito, diz a palavra, ele não desprezará. Ele quebranta o coração. Quebranta. Ele te leva, e a caminhada com o Espírito Santo se torna um pouco mais leve. Hoje em dia as pessoas estão sentindo muito peso. Líderes falando, botando medo nas pessoas, se não vier no culto, se não ofertar, se não isso, se não aquilo. E as pessoas estão com medo de servir a Deus. Na verdade, não era para existir esse medo.
fardo de Jesus é leve. E o Espírito Santo faz isso permanecer leve para nós. Então, se você já tem um relacionamento com o Espírito Santo, você pode aprofundar mais. E uma coisa que ele ama fazer, ele ama ser convidado. Antes de começar aqui, né, este papo de sabedoria, eu convidei ele para estar aqui comigo. Ele está aqui comigo. Estou aqui no meu quarto gravando, né, este vídeo e ele está aqui comigo. Eu sinto a presença dele. Sinto ele aqui. E ele ama ser convidado porque ele é um cavalheiro. Ele não é igual aos demônios e gosta de sair entrando na vida das pessoas. Não. O Pai, Jesus, o Espírito Santo, eles não são assim. Ele gosta de ser convidado. Então convide. A segunda coisa que eu percebi no meu relacionamento com ele, que ele gosta muito de conversar. Ah, irmão Alex, eu já vi você com essa história, ele gosta. Eu fui descobrindo isso. Ele gosta de conversar, ele gosta de saber como foi o seu dia, de saber o que está acontecendo de ruim, o que está acontecendo de bom com você, de saber o que você pensa, qual é o que você almeja para o seu futuro. Nossa, são essas coisas que não são ensinadas. Olha só o versículo que eu vou ler para você, em João, capítulo 14, verso 16. E eu orarei ao Pai, Jesus falando, e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. Jesus falando, eu vou orar ao Pai e ele vos dá outro. O Espírito Santo vai vir me substituir, é o que Jesus está falando. Esse Consolador é a palavra grega parakletos, que na sua definição mais simples significa o enviado para ajudar alguém, enviado para ajudar outro. Ou seja, o Espírito Santo foi enviado e substitui a Jesus para andar conosco lado a lado e nos ajudar nessa caminhada. Se não fosse o Espírito Santo, se não fosse essa comunhão que eu posso aprofundar, porque enquanto nós estivermos aqui, em parte profetizamos e em parte conhecemos. Por isso que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Ninguém sabe tudo sobre Deus, jamais saberá enquanto estiver aqui. É aqui em partes, mas nós podemos aprofundar isso. É uma verdade que às vezes dói na gente, mas tem que ser dita. A tua comunhão está assim, a culpa é sua. A minha comunhão está assim, se não está boa, a culpa é minha. O Espírito Santo é um cavalheiro, como eu já acabei de dizer uns minutos atrás, ele está esperando você convidar. Convide-o. Conta para ele. Talvez no início você não escute tanta coisa, porque nós vamos fazer outros papos de sabedoria falando sobre o crer. É muito importante crer. É muito importante você crer que ele está aí, que ele quer. Porque na maioria das vezes o Espírito Santo ele é ignorado, sabia? Porque está aqui, você leu comigo. Ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito Santo foi enviado para estar com você e comigo para sempre. Não foi agora. Não é só por um momento e ele vai embora, não. Ele só vai subir, mas ele vai subir levando a igreja com ele. O arrebatamento da igreja, Ele vai subindo junto com a igreja. E nós somos a igreja do Senhor. Então, a partir de hoje, comece a arrancar, a remover, a extrair tudo aquilo que você percebe que está atrapalhando a sua comunhão com o Espírito Santo. Porque você tem fome, não tem? Você tem sede. E não tem como viver o sobrenatural de Deus sem a comunhão e a parceria com o Espírito Santo. Não tem como.
Algumas coisas sobrenaturais só começaram a acontecer na minha vida depois que eu comecei uma comunhão com o Espírito Santo. E se não fosse essa comunhão, eu não estaria aqui hoje. Digo isso sem medo de errar. Eu não estaria aqui hoje se não fosse a comunhão com o Espírito Santo. Nossa, eu já vi ele fazer tanta coisa. Obrigado, Jesus. Nossa, obrigado, Jesus. E ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Então, priorize o Espírito Santo, a comunhão. Priorize, ande lado a lado com ele. Converse com ele. Fale para ele. Fale, conte, peça ajuda a ele. Ele que nos ajuda a orar, porque a gente não sabe orar como convém, é ele. Você vai perceber que vai chegar num momento, nessa comunhão, que você vai ouvi-lo com tanta facilidade, mas com tanta facilidade, sem aquele medo de, será que é coisa da minha cabeça, né? Quem é que nunca passou por isso, né? Será que é meus pensamentos, né? Será que é o inimigo falando? Chegará um momento que isso acaba. Que essa voz ela vai ser tão nítida, tão contínua para você, que isso acaba. Medo de demônios, isso vai acabar. Lembra, ele é um cavalheiro e quer andar com você. E quer caminhar com você. Eu lembro de uma vez que eu estava orando, eu estava desempregado. E ele me disse 3 palavras. Eu não me pergunte, né, quais são essas palavras que eu não lembro mais. Eu estava me preparando para casar, estava desempregado e eu sempre convido ele para me ajudar a orar. É muito raro eu não fazer isso, já virou parte da minha vida, é hábito. Eu sempre convido a ele, mesmo sabendo que ele já habita dentro de mim, ele já habita dentro de nós somos templo do Espírito Santo, mas ele gosta que você faça isso. Porque você não deve ficar só em palavras, falar que quer ter comunhão com ele. Você deve mostrar isso através dos seus atos. E ele falou assim, filho, fala essas 3 palavras. E nesse dia foi algo incrível. Eu morava na casa da minha avó. E, como eu falei, eu estava me preparando para casar. Eu estava vendo um emprego para trabalhar na Record como segurança. E eu falei essas 3 palavras, depois dessas 3 palavras que eu disse, em oração ao Pai, com o auxílio do Espírito Santo. Nossa, muitas coisas começaram a acontecer. Muitas. Emprego, casamento, filho. Então, a partir de hoje, porque ninguém precisa falar para mim, nem para você, que a gente está sendo deixando um pouco de lado a comunhão, né? Principalmente no mundo que a gente vive hoje, sobre entretenimento, distração. Talvez amanhã eu faça o papo de sabedoria falando sobre distração. Hoje nós estamos falando de comunhão. Comunhão é andar lado a lado. A palavra comunhão significa amizade, parceria. É o que o Espírito Santo quer fazer com você. Se tem alguém que sabe o que o Pai tem para mim e para você, é o Espírito Santo. Ele sonda as profundezas de Deus, a mente de Deus. E ele quer muito te contar isso. Mas talvez você não tenha tempo. Talvez você esteja ocupado demais. Pare de falar um pouco. Sai um pouco dessa agitação e vai para a comunhão. Não estou dizendo aqui que você deva imitar A, B e C. Não. No início a gente sempre imita alguém, mas depois saia disso. Peça para ele, Espírito Santo, que tipo de comunhão você quer ter comigo? Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Espírito Santo, vem orar comigo. Espírito Santo, fica aqui comigo. Tem gente que acha que isso é ser chato, né? Não, isso não é ser chato. Isso é comunhão. É igual você que é casado, você não chama aí seu esposo. E nem sempre o chama para pedir alguma coisa, né? Vai ficar com você. Você não chama aí a sua esposa
Eu chamo a minha esposa quase toda hora. Claro, para pedir coisas também. Mas muito mais para ela ficar comigo, para ela ir comigo em algum lugar. E às vezes sem falar nada. Estamos andando pela rua, mas estamos quietos, mas ela está presente. Muitas das vezes sem falar nada, você vai ver que o Espírito Santo vai estar presente. Ele vai dar um jeito de te mostrar isso. E Ele ama estar contigo. Quando o Espírito Santo falou assim, filho, eu amo ficar com você. Nossa, Ele ama ficar com você. Ama muito.